Olá, queridos, tudo bem? Você sabe o que é viver um evangelho encarnado? Vamos pensar juntos sobre esse tema aqui nas reflexões da IBWord. Muito bem, enquanto os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles começam contando o nascimento do bebê Jesus, João ele fala sobre a sua encarnação. João não se preocupou em dar detalhes sobre o menino Jesus, mas ele trouxe algo muito importante à sua narrativa. Ele diz que Jesus é eterno, que ele sempre existiu e que naquele momento ele decidiu encarnar-se entre nós. Repare bem no relato da história contada por João. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, portanto, ele está nos mostrando que aquele homem encarnado que todos haviam visto já existia com Deus desde a criação. E agora, o viver ou encarnar-se entre nós seria algo importante para nós mortais. Claro que esse movimento de Deus, ele não foi à toa, ele foi proposital. E nós vamos entender então dois grandes propósitos na encarnação. O primeiro propósito é que Jesus encarnou-se para mostrar o Pai aos homens. Como um embaixador do céu, ele vem representar Deus na terra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. O autor de Hebreus já diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho, portanto, como embaixador, ele representa os negócios do seu Pai e divulga os valores do reino de Deus entre os homens. Bom, e o segundo propósito da encarnação? Jesus encarnou-se para representar a humanidade diante de Deus. Como um sacerdote e um advogado, ele intercede por nós a Deus, sendo, portanto, nosso representante e testemunha de defesa de todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das vossas vidas. O texto de 1 João diz assim: filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, nós temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Ele é Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas dos pecados de todo o mundo. Vemos então que Jesus, além de representar o Pai na terra como seu embaixador, ele também representa os homens diante de Deus como nosso advogado de defesa. Muito bem, nós estamos agora chegando na data que comemoramos o nascimento de Jesus. Mas eu queria dizer que, ao invés de nós festejarmos apenas o bebê naquela manjedoura, nós devemos lembrar do Cristo encarnado. O Deus Todo-Poderoso que viveu entre nós para deixar um legado de paz, de verdade, de amor e de esperança. Eu quero então finalizar esta reflexão com dois textos desafiadores para nós que somos cristãos. O primeiro texto é 1 Coríntios 5:20, onde Paulo diz que todo cristão também é um embaixador de Cristo na terra.
levando esse espírito de reconciliação com Deus aos homens. E o segundo texto, igualmente importante, está em 1 Pedro 2,9, aonde o autor diz que nós também somos chamados para agirmos como intercessores de nossos irmãos junto ao Pai. Ou seja, nós também representamos Deus aos homens em nossos testemunhos e representamos os homens a Deus em nossas orações. Isto é viver o Evangelho encarnado de Cristo na Terra. Eu desejo a todos, então, uma vida que reflita o caráter de Cristo e desejo a todos um excelente Natal encarnado. Deus abençoe. Fique na paz.